Bom dia a todos, um grande prazer estar aqui com todos vocês. E hoje nós vamos falar então a relação entre a fraternidade branca e o comando planetário Astar. Então, quando você... É muito engraçado que cada estrutura filosófica de nosso planeta, esotérica, ela cria o seu padrão de verdade. Né? Todos esses cultos esotéricos que nasceram muito no passado, eles não têm uma relação muito grande com o conhecimento atual, né, da física. Então, se você pegar a Bíblia antiga, se você pegar as religiões do Antigo Testamento, né, eles vão estar numa época, eles vão ser elaborados numa época que as pessoas nem sabiam que a Terra era redonda. Vocês estão entendendo? E quantas pessoas naquela época sabiam ler e escrever? Quantos apóstolos de Jesus sabiam ler e escrever? Você sabia? Só tinha 2 apóstolos de Jesus que sabiam ler e escrever. O resto era tudo analfabeto. Pedro era analfabeto. Tá? Só o André e o Tiago que sabiam escrever. Que não foram eles que escreveram os evangelhos. Os evangelhos foram escritos praticamente 70 anos depois da morte de Jesus. Né? E nenhum evangelista que realmente esteve com Jesus escreveu os evangelhos. O pessoal só sabe disso. Tá? E a história é que existe só um evangelho e o resto é cópia. Né? E é engraçado que nem todas as cópias são... Você vê, numa tem a matança dos inocentes lá por Herodes, no outro não tem. Né? Né? Agora tem o de Maria Madalena, que ninguém quer falar. O do Tomé também ninguém quer falar. Tem, você sabe quantos evangelhos apócrifos tem? 20. 20 descobertos. Mas a igreja a Bíblia só coloca 4, né, no Novo Testamento. Eu estou falando isso para vocês porque, veja bem, o cristianismo, ele sempre vai colocar uma coisa para empoderar a sua religião, empoderar o seu Deus, é a figura de Deus sentado num trono e Jesus sentado à direita de Deus Pai. Certo? Todo-poderoso. Até a reza, né? Jesus está sentado à mão direita de Deus Pai, todo-poderoso. Alright? Então, as pessoas criam um Deus, né, a sua própria imagem e semelhança, um Deus humano, né, um Deus barbudo, de olho e tal, certo? Ok? Então, por isso que o Osho diz, né, se as vacas pensassem, seu Deus teria chifre. Então, o grande erro é o seguinte: o ser humano, ele é tão egocêntrico, que o Deus dele criou ele a sua própria imagem e semelhança. Mas é o contrário. São os homens que criam os deuses a sua própria imagem e semelhança. É o inverso. Né? Lá no começo de tudo, então, os cristãos, né, eles negam totalmente os outros filósofos, por exemplo, Buda, Krishna, Sócrates, Platão, certo? Porque eles dizem assim, esses são apenas filósofos, mas só Jesus é o Filho de Deus, é o único Filho de Deus enviado à Terra para salvar a humanidade. Porra, isso é uma grande mentira. Tá? Se vocês soubessem a verdadeira história de Jesus, que ninguém quer contar, e eu também não posso mexer nesse vespeiro, viu? Eu já fui meio proibido pelos espíritos, falando, Laes, não mexe nisso que vai dar zebra. Então é melhor deixar como está, deixar todo mundo viver uma grande ilusão. Porque as pessoas criam religião, porque antigamente funcionava assim, vocês vão entender. Ó, quando os persas faziam uma guerra contra os judeus, os persas, que eles estavam muito em embate ali, os babilônios, né? O que acontecia? Os persas tinham seu Deus, sua religião. Os judeus tinham a sua religião, o seu Deus Jeová. Certo? Ou em português, Yahvé, em hebraico, Yahvé. Né? Então, quando esses povos iam para a batalha, os persas rezavam para o Deus dele. Me ajuda na batalha. E o judeu, Senhor, me ajuda, me proteja na batalha. Certo? Aí, quando houve a guerra, quem que se fudeu na guerra?
lá na época do primeiro templo de Salomão, foram os persas. Os judeus se lascaram. E aí os persas... Então, o que acontecia? Isso significava que o Deus dos judeus não prestava e o Deus dos persas era o todo-poderoso, porque destruiu o... Então, o que eles costumavam fazer para mostrar a real vitória? Era destruir o templo do inimigo, o templo religioso do inimigo. Então foi aí que o templo o templo de Salomão foi totalmente destruído pelos persas. Porque era a vitória dos deuses também. Seu Deus não prestou para ajudar você, para, né, mandar um raio de fogo em cima da tropa inimiga. Né, e nós se fudemos. Deus mais poderoso era... O mais poderoso era dos persas, que protegia os persas e ganhou a batalha. Bom, então, era assim que era visto. Os deuses eram independentes, participavam da batalha também. E o meu gosto era destruir o Deus do outro, destruir a base do pensamento filosófico do outro, do religioso do outro. Então, era uma disputa de deuses. Isso continua até os dias de hoje. Por exemplo, aí você tem o hindu, tem o Buda, tem o Krishna. Né? Aí o católico aqui, ele está em briga com esses deuses também. Então, meu Deus é melhor. Meu Jesus é o único filho de Deus. O resto é tudo filho da puta. Presta atenção. Então, vamos pensar bem entre nós aqui. Se Jesus é o único filho de Deus, o que sobra para nós? Nós somos filhos de quem? Da puta. Não tem pai, né? Não tem pai, da puta. Sobrou para nós. Por isso que ele já vem pecador, com o pecado original, né? Já está fudido desde quando nasce. Boa descoberta. Uma boa descoberta, né? Você vê? Ninguém pensou nisso antes. Ai, Jesus Cristinho, né? Então, desde os tempos imemoriais, vocês têm que entender que o pessoal do tempo moderno simplesmente está vomitando a mesma cartilha de 2.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás. Sua visão é muito primitiva de Deus, de Jesus. Então, e os espíritas cometem esse grave erro, porque o espiritismo, quando ele foi codificado por Allan Kardec lá na França, Allan Kardec cometeu um grave erro. Um grave erro. E eu vou mostrar para vocês qual é. É transformar o espiritismo em cristianismo. Cadê os espíritos chineses? Cadê os espíritos muçulmanos falando? Cadê os espíritos hindus? Por que tem que ser só espírito cristão comunicando? Ou seja, essa foi uma tremenda uma falha, que o espiritismo deveria ser ecumênico. Por exemplo, eu tive uma formação onde todos os meus mentores espirituais que eu canalizo eram chineses e hindus. E aí? Eles não têm uma filosofia básica cristã dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, de jeito nenhum. Isso foi muito bom para mim. Eu fui formado dentro da Igreja Católica. Eu li o Evangelho para o padre lá na hora da missa. Tocava violão na igreja. Né? Não, aí também não. Não era escolhido a dedo pelo padre. Para com isso. Sou muito macho. Ou seja, é porque a maior parte dos médios são meio... Né? Eu garanto para você que eu sou macho. O único médio macho que pode... Brincadeira. Bom, então, o que acontece? Acontece que quando você tem esse modelo, o modelo funciona assim, ó. Então, os caras criam uma hierarquia de poder, está o homem encarnado na Terra, todos nós, para o cristianismo, somos pecadores, né? E lá em cima, deixa eu apagar esse trem aqui, peraí. E lá em cima está o céu. E está Deus aqui. E Jesus está aqui, sentado ao lado de Deus. Right? Essa é a visão. Então, Jesus é o governador, é o must. E não tem outros planetas na galáxia, não tem outro projeto, não tem trilhões de galáxias. Na cabeça dos antigos não tem nada disso. Então o Deus deles é um Deus que cuida só da Terra. Só existe vida na Terra. O resto é para enfeitar o céu. Então essa é a visão distorcida e primitiva dos antigos com relação.
Nós temos que fazer um upgrade gigantesco nesses conceitos primitivos. E a fraternidade branca é um conceito gerado pela Blavatsky. A Blavatsky que criou a história da fraternidade branca lá em 1800 e lá vai pancada, 90, aquela coisa toda. Quando ela cria a Sociedade Teosófica. Certo? Então, mais uma vez, o que ela faz? A fraternidade branca, segundo a teosofia, é uma hierarquia dos mestres ascensionados. O que é um ser ascensionado? Vamos tentar entender primeiro. O que é um ser ascensionado? Então, não vão pensar em ET, não vão pensar em nada. Ninguém pensa fora da Terra, só pensa aqui. Então, esses esotéricos antigos, então eles vão criar. O que é ascensionado? Ascensionado é um indivíduo que passou por todas as encarnações sucessivas na Terra, reencarnações, e após esse ciclo de reencarnações, ele vai passar por uma última e vai para o astral. Quando ele passa pela última, ele chega lá no astral, o mentor cai e fala assim, zerou suas reencarnações na Terra, você não precisa mais reencarnar na densidade da matéria, você passou pelas expiações, passou pelas provas, então você está agora, ganhou o direito de não haver necessidade. Então você só vai ascensionar lá para cima. Virou santo. E virou santo. Botou aquela orelhinha, né? Dourada. Vocês entenderam? Então um ascensionado seria um espírito que foi elevando-se após várias reencarnações sucessivas, até chegar na última reencarnação e depois ascensionar. Mas o maior erro dos é achar que esses caras é que comandam o projeto Terra. É só se perguntar, quando eles estavam encarnando aqui, quem mandava lá em cima? Quem trabalhava lá em cima? Quem coordenava tudo? Quando não tinha ascensionado. Não tinha ascensionado, né? Ascensionado foi ao longo desses milhares de anos. Desde os 8.000 anos antes de Cristo até os dias de hoje. Nessa lista de ascensionados da Fraternidade Branca, vamos lá, nós temos o famoso sétimo raio, Saint-Germain, né? Hermódia, Confúcio, Mestre Rovena, Mestre Nada, Hilarion e Serafis Bey. É claro que tem mais, que eles foram trocando depois, os que estavam hoje na... E eles criam uma mística da história dos 7 raios coloridos. Né? 7 raios, raio laranja, raio verde, e o Saint-Germain é o 7º raio, raio violeta. Ele é o chefe, ele é o cara. Está coordenando tudo. Hã? Teria a ver, né? Essa é a mística, que a chaga tem uma cor. Né? 7 cores, né? Coitado do vermelho. Tá lá embaixo do saco ainda, né? Muita porra. Né? Vocês sabem onde fica o chakra básico? Fica entre a Bósnia e a Chechênia. Bem lá na Zona Franca de Manaus. Né? Ninguém nunca mais esquece da posição desse chakra, né? Tem algum arquiteto aqui na sala de aula? Arquiteto. A gente diz que Deus não era arquiteto. Que se fosse arquiteto, jamais construía a área de lazer junto da rede de esgoto. Não é verdade? Hã? A rede de esgoto também é área de lazer. Então, esse é o problema. Fazia um buraco bem distante e diferente. Bom, então, esse pessoal, quando funda essa ideologia, eles nem têm noção de extraterrestre. Nem têm noção da Federação Galáctica, de galáxias, bilhões de projetos só na nossa galáxia, para ver intercâmbio interestelar. Então, eles vão criar uma hierarquia simplesmente local. Nós daqui ascensionamos e agora nós vamos mandar nesse trem aqui. Mas isso não é verdade. Vamos lá, vou tentar. Né? Eu já cortei uma vez a asa dos anjos, agora eu vou cortar os raios da Fraternidade Branca. Que vão tudo por raio do parque. O ser humano, quando ele não conhece a grandeza das coisas, ele vai criando limitações dentro da sua visão de mundo. Né? Então, antes de tudo,
Antes de tudo, a Federação Galáctica, ela resolve, né, implantar um projeto planetário na Terra. Ela já tinha projetos planetários há bilhões de anos em outras estrelas da galáxia. Quando o nosso Sol nasceu e nasceu o Sistema Solar, a galáxia já tinha praticamente 10 bilhões de anos de idade. E o nosso Sol estava nascendo. Então, só para a Terra esfriar, demorou quase que 1 bilhão de anos. Porque a Terra é uma bola quente. E quando o Sistema Solar é jovem, cai muito asteroide, começa a cair, porque tem muita sujeira no sistema. Então demora muito tempo para o próprio sistema planetário estabilizar-se. E demora, você vê, quando começou a ter as primeiras formas de vida no planeta Terra, foi há 1 bilhão de anos atrás, só. Então o planeta ficou 3 bilhões de anos e meio sem vida, só estabilizando geologicamente. O sistema solar tem que ser limpo, tudo que tinha que cair já caiu, porque não adianta você implantar uma forma de vida, na semana que vem cai um asteroide e fode tudo. Certo? Então, os caras são muito inteligentes, eles sabem que não é hora de implantar nada quando o sistema solar é jovem. Por isso que os pleiadianos não vêm das Pleiades. É uma bobagem. Eu posso provar para vocês que nas Pleiades não tem vida nenhuma lá. Como que um ser avançado, uma raça super avançada vai vir das Pleiades? Eu vou explicar para vocês. Sabe qual que é a idade das Pleiades? 100 milhões de anos. As estrelas são todas jovens, não tem como um sistema solar estabilizado ter uma raça avançada. Não tem como. E eu vou provar para vocês que quem ascensiona não mora em planeta nenhum. Não mora em planeta nenhum, ele mora na galáxia, mora no universo. Ninguém tem origem planetária. Nenhum de nós nasceu em planeta nenhum. Os planetas densos não são origens do espírito, da alma. São projetos organizados. Então o planeta Terra teve que passar por um processo chamado engenharia sideral. Ele teve que ser colocado em determinada distância da estrela. Tem que esperar a estrela estabilizar também, porque quando a estrela é muito jovem, a radiação ela varia muito a oscilação. Ou seja, imagina o nosso Sol hoje. Mês que vem ele dobra a radiação para a Terra. Torra todo mundo aqui. Então, quando a estrela é muito jovem, ela não está estável. Ela fica explodindo, vai e volta, sabe aquela merda toda. Ela tem que passar alguns bilhões de anos para ela ficar quietinha, light, né? Não fica cuspindo muita coisa, fica lá. Né? E se ela der uma mancha solar, uma cuspida, já meleca tudo aqui. Então, tudo tem que ser calculado e planejado para você botar a forma de vida. Certo? Muito bem. Então, existe na Federação Galáctica uma ciência interestelar. Eles projetam planetas. Eles deslocam até o planeta na posição orbital certa. Tiveram que trazer a Lua para estabilizar a rotação da Terra. Porque se nós não tivermos a Lua, o nosso eixo ia oscilar. Ó. Terremoto e tempestade a cada segundo. O eixo da Terra ia ficar meio vibrando assim. Quando eles colocaram a Lua aqui, gravitacionalmente, na posição certa e no ângulo certo, estabilizou. Eles tiveram que trazer a Lua aqui. Eles tiveram que colocar uma Lua no lugar certo, com o tamanho certo, com a massa certa. E a nossa Lua é grande, hein? Nossa Lua é tão grande que ela é maior que Plutão. Tá? Não que ela seja artificial, mas é um astro que os engenheiros pegam a Lua e traz. Tão sofisticado que eles são. Estabilizou a Terra? Estabilizou. Esperou o período que a gente chama de bombardeio primário. Bombardeio primário é a queda dos asteroides, que tem muito lixo no sistema solar. Depois de 1 bilhão de anos, ainda não está legal. Ainda cai asteroide, ainda cai cometa, ainda cai coisa. Você sabe que se você tiver um impacto de um asteroide acima de 5 km de tamanho, de diâmetro, a vida na Terra vai à extinção. Então ninguém vai, em sã consciência, projetar uma civilização planetária, sendo que está caindo asteroide cada 2, 3 meses. Né? Não está estável. Então,
Quando o planeta teve o Sol, o nosso sistema solar teve 3,5 bilhões de anos, os oceanos já haviam se formado na Terra, a Terra já havia esfriado, né? Aí os engenheiros federais começaram a trazer. O planeta Terra foi um grande cenário para a pesquisa de criar androides artificiais, projetos de androides, certo? Você cria todos os animais, peixes, tudo que eles foram plantando são experiências genéticas, sem alma, sem espírito no começo, tudo trabalhando, produzindo máquinas biológicas. Tá? Isso aqui é um grande centro de pesquisas extraterrestres e todas as formas de vida são manipuladas. Isso, coitado, que o Darwin não sabia. Que a vida na Terra não é o acaso. As mutações não são o acaso. As mutações são obras dos engenheiros genéticos fazendo as modificações para adaptar o sistema, adaptar a mudança climática, adaptar tudo. Então tem uma inteligência por trás controlando a vida na Terra. E não tinha nenhum ascensionado quem. Era tudo obra de uma engenharia sideral. Tá? Então, aí nós vamos ter os períodos geológicos, que é o Triássico, Jurássico e Cretáceo. Esses três períodos duram mais ou menos em torno de 300 milhões de anos cada um. O Triássico é o começo das formas de vida nos oceanos e depois passando para a Terra, aí as plantas e tudo mais. O Jurássico, você já deve ter assistido o Jurassic Park, né? É a época dos grandes répteis gigantes, dos dinossauros, viveram não viveram mais de 600 milhões de anos. Porque quando chega o período Cretáceo dura mais 300 milhões de anos e o Cretáceo termina 60 milhões de anos atrás com a queda de um asteroide gigante, um asteroide de 10 quilômetros, extinguindo todo o gigantismo da Terra. É como se fosse um projeto apocalíptico. Mas só que os répteis viveram 600 milhões de anos. E tem jacaré que está aqui até hoje, daquela época. Tem animais que estão até hoje aqui, vivendo. São bem pré-históricos. Né? Então, tudo isso não tem Saint-Germain, não tem ninguém aqui construindo e operando essa praia. Quem está operando são comandos planetários da Federação. Então a Terra tem um comando planetário. Tem um comando planetário, né, aqui na Terra, que está organizando todas as formas biológicas, todas as experiências genéticas desse planeta. Certo? Depois, ó, presta atenção, há 40 mil anos atrás, só há 40 mil anos atrás, há um conclave estelar, e eles resolvem utilizar o planeta Terra para a horda humana. Espíritos humanos viriam aqui viver uma experiência. Então, vocês têm que entender que a Terra tem as outras dimensões de matéria, os outros planos. Certo? E aqui é o plano físico. No começo, os engenheiros siderais trouxeram de outros planetas na galáxia, que já estava adaptado, um homem. Não tem absolutamente nada a ver com macaco, Pithecanthropus erectus, né? Nada. Adão e Eva. Não, a ideia de Adão e Eva é simbólico, porque eles têm que trazer dois, né? Macho e fêmea. Essa é a sacanagem dos projetistas. Né? Porque quando eles trazem Adão e Eva, vem sogra, vem cunhado, vem tudo para encher o saco. Mas não veio só esses dois, hein? Hã? Deixou a sogra lá. Ah, então, quero saber. Tem uma charge, vê se você descobre aquela charge, né? Tá assim, a Eva, né, o Adão e os dois filhos. Certo? Caim e Abel, almoçando. E a Eva fala, quando vocês vão dar netos para mim? A Eva, fudeu, né? Vai casar com quem para dar neto? Só tem os quatro, vai ter que comer a mãe dele para dar neto. E a Eva é a grande filha da puta. O bando de puta é a Eva. Tinha que dar para todo mundo, nem vai saber o que, né? É claro que isso é simbólico. O que significa Adão e Eva? O símbolo Adão e Eva é você trazer
duas matrizes androides com sexo separado. Então, esses dois androides são autorreplicantes. É uma máquina. Você quer ver? O que é a evolução de um robô? Vocês podem pegar nossos robôs aqui. Depois, hoje, a inteligência artificial, né? Então, imagine você produzindo um robô. Você tem que ter uma indústria. Um monte de gente trabalhando para produzir um robô. Olha quanto tem para produzir um carro. Quanta gente, quanta marca, tecnologia para produzir uma linha de montagem de carro. Precisa reproduzir carro. Agora vamos pegar uma indústria de robô. Né? Você tem que ter milhares de indústrias para estar trabalhando para produzir um robô. Então, à medida que esses robôs vão avançando, imagine daqui 1 milhão de anos, nós conseguimos fazer um carro que ele se autorreproduz, ele mesmo fabrica outro carro. Novinho, 0 quilômetro. Sem ter indústria. Sem precisar empregado. Isso é um must da coisa. Então, nós aqui já somos um protótipo de bilhões de anos em evolução dos engenheiros siderais. Então, eles trazem aqui macho e fêmea, são robôs de alta estirpe, eles próprios vão se autorreproduzir e fazer um outro androide. Estou dando comida para ele. Dá comida para ele, come as coisas daqui, depois faz fuki-fuki. Fabrica um outro androide. Isso se chama androide autorreplicante. Certo? Você não precisa de uma indústria. Vocês viram a discussão do Blade Runner, o Caçador de Androides, que o Ridley Scott fez no 2049? Já no primeiro ele fez. Qual que é o cerne da história? Os androides queriam se tornar humanos, queriam sobreviver porque eles morriam. Não, esse é o primeiro caso. E o segundo caso? Que é o final do primeiro filme. É o final do primeiro filme. O que eles escolhem? Um dos androides, ele conseguiu se reproduzir. Um dos androides ficou grávida, a mulher, e começou a se reproduzir sozinha, sem a indústria. Porque ela era uma inteligência artificial, eles deram um jeito de se programar, porque agora eu não preciso da indústria, eu vou fazer, vou reproduzir. E aí, esse cara achava que ele era o filho, né? Era o androide filho. Que é o protagonista do 2049 é um androide. O filme inteiro é um androide que é o cara. Né? Que é o Ken. Que é o Ken. Vocês conhecem o Ken? Não, o da Barbie. Sabe qual é o Ken da Barbie? Vocês viram o Ken da Barbie no cinema? Então, o Ken é o artista do Blade Runner, do Caçador de Androides, 2049. Né? Você sabe que toda Barbie aqui no Brasil está procurando o seu Ken, né? Quem tem dinheiro, quem tem cartão de crédito, quem tem grana, quem tem sucesso, quem tem fama, quem tem poder. Todos os Ken. Bom, então, por isso que o símbolo de Adão e Eva é macho e fêmea. É o projeto. Isso vai dar uma merda, porque os primeiros eram androides, eles não tinham alma. Então os caras injetaram uma programação nesse androide e a programação era a autorreplicância. Você tem que comer e se autorreplicar, como os animais. O projeto é o mesmo. O ser humano ele vai entrar num ecossistema. Então vai ter o que ele comer e comendo ele vai reproduzir outro. Então tem uma energia que impulsiona ele para o outro, para fazer a reprodução. Assim como os animais são impulsionados para fazer sexo. Só que os animais não têm noção que vão se reproduzir. Mas nós humanos, né? Bons tempos aqueles das cavernas, que a gente pegava as mulheres, puxava pelo cabelo, né? Dava uns tapas na orelha, ninguém reclamava, né? Tinha sogra, mas dava umas porradas na sogra também. A sogra enchia o saco e metia um tapa na orelha, né? Das cavernas, né? Ula, ula. A única coisa que ele sabia fazer é papapá e ula, ula. Não tinha direitos humanos. Né? Não tinha o movimento feminista. Hã? Só tem viado, não. Só tem viado. Olha, eu sou macho, cara. Não tenho nada contra os viados, mas eu sou lésbico. Né? Vocês não deviam gostar, a mulher de vocês. Seu viado não quer? Vocês não deviam gostar que tenha bastante viado, porque sobra mais mulher. Mas hoje em dia também, essas mulheres também. Estão largando os homens para casar com mulher. Né?
Bom, não me meto nesse assunto. Senão a pessoa vai ser chamada de lalá homofóbico. Não tem nada a ver com isso. Cada um usa a sua rodela do jeito que quiser. Né? Não tem nada a ver com isso, né? Cada um cuida do seu. Bom, vamos lá. Então, todo esse período que eu estou falando para vocês, não tinha essa São Germain, não tinha Jesus, tinha porra nenhuma nessa merda. São bilhões de anos. Esses religiosos, para ele a Terra foi feita em 7 dias. O universo foi feito em 7 dias. Isso não é verdade. Tem bilhões de anos de duração. Bom, então, quando esses casais começaram a se reproduzir, funcionou, adaptou-se ao ecossistema, tudo certinho, aí o comando começa a trazer, presta atenção, espíritos, ordem de espíritos, para usar esses corpos. Então, esses corpos são roupas avançadas, são androides avançados. Então, presta atenção, o espírito ele não é macho nem fêmea. Ele está lá em cima ninguém fica fazendo fuque-fuque para ser espiritinho. Isso não existe, tá? Esse projeto sexual, o projeto de fazer o androide se autorreplicar. Então, tem projetos na galáxia, olha a sacanagem que os caras fizeram com a gente aqui. Tem projetos na galáxia que não são 2 sexos, é um só. Esse androide ele é autorreplicante sozinho, ele não precisa do outro. De tempos em tempos, da mesma forma que você, por exemplo, as mulheres começam a ovular, começam a ter aquela fase fértil, né? Esse androide sozinho, ele de tempos em tempos, ele fica grávido, se auto-engravida. Ele escolhe, professor? Hã? Ele escolhe querer isso? Ou é Não, no começo eles não sabem. Né? Depois eles podem controlar, como hoje a gente controla. Né? Então ele fica grávido e gera. Então não tem chifre, não tem corno, não tem sogra, não tem cunhado, não tem porra nenhuma. Que legal pra cacete! Você imagine que aqui na Terra o maior sofrimento da raça humana é relacionamento afetivo. Tem alguém psicólogo aqui, psicóloga aqui hoje? Não? Que raio, que parte. 99% de todos os pacientes de consultório psicológico é problema afetivo e sexual. Simples assim. Né? Se você é sozinho, não tem problema de chifre, não tem problema de corno, não tem problema sexual, não precisa dar para ninguém, não precisa comer ninguém. Né? Não precisa ser bonito, não precisa ser gostoso, não precisa fazer maquiagem para impressionar os outros, a fêmea, precisa ser rico, precisa comprar uma Ferrari. Né? Porque tem aquele provérbio, né? Que mulher é que nem piscina. Né? Dá muito trabalho e gasto por pouco tempo de uso. Quem já teve piscina sabe o que eu estou falando, né? Pouco tempo você passa dentro dela. É piada, tá, meu filho? As mulheres não levem a sério. Oi. Lemúria? Existe, Lemúria existiu. A Terra teve muitos movimentos geológicos. Não tem gente na Lemúria. Não. O período lá de trás Lemúria as primeiras experiências genéticas. Né? As primeiras. Os caras estavam. Não tinha alma avançada, não tinha nada. As primeiras almas avançadas vai acontecer na Atlântida. Que é uma coisa de 15 mil anos antes de Cristo. Nós vamos estabelecer a linha do tempo, vocês vão entender. Tá? Aí vocês vão entender quem é Jesus, onde está, quem está os ascensionatos, quando é que eles vão chegar aqui para fazer parte de um projeto planetário. Ok? Todas essas almas que vão chegar, elas faziam parte de outros projetos planetários na galáxia. Elas são transmigradas para cá. Você vê que para a gente ter essa relação entre ET e fraternidade, tem que ter uma visão muito ampla do processo. Não é uma visão local, senão você não entende nada. Bom, então, quando a Terra estava pronta, esses caras estavam bem adaptados ao ecossistema, aí eles começaram a trazer almas, mas muito primitivas ainda. Isso há mais ou menos 30 mil anos atrás. Então, há 30 mil anos atrás, trazer os primeiros
Esses caras aqui eram rutas, eram negros e eram de estatura baixa. Tá? Eles eram baixinhos, tinham 1,55 de altura, né? E era parte do continente africano. Porque foi havendo movimentos geológicos e a superfície da Terra teve muitas mudanças estruturais. Né? Aqui o continente era a Lemúria ainda. Tá? Teve várias catástrofes que mudou a face da Terra. A Atlântida foi mais uma. A Lemúria também quebrou, teve grandes catástrofes planetárias por causa do movimento da crosta. Existe uma pressão muito grande. Você tem que entender que a Terra ela era hiperquente, quente, 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 quente. E como ela não troca calor com nada, demora para esfriar. O esfriamento tem que ser por radiação. Né? E por radiação demora, é lento pra caramba. É como garrafa térmica, né? Que você isola ela, demora para esfriar o que você põe lá dentro. Né? Porque você não deixa aquele líquido ficar em contato, perdendo calor. Por isso que a Terra demorou quase 1 bilhão de anos para criar uma casquinha dura em torno da Terra, que é a crosta. Mas lá embaixo, o bicho é quente pra cacete ainda, né? Por isso que tem vulcão, lava, o que vem lá do fundo da Terra. Certo? E isso tem pressões, devido ao calor, há muita pressão térmica, muito vapor. E essa crosta terrestre, ela começa a se movimentar, começa a quebrar, devido à pressão interna do planeta, começa a se movimentar as croças e dá essas mudanças geológicas violentas, grandes, né? Fundamento de um continente inteiro na Atlântida, fundamento do continente de Mu, tudo isso num período com outra civilização, com outro projeto na Terra. Então eles fazem um primeiro período, eles fazem, então vou pegar a linha do tempo aqui para vocês entenderem, vocês me acompanharem. Pá, pá. Aqui, 15 mil anos AC. Até aqui era a Idade da Pedra. Total Idade da Pedra. É quando a gente puxava mulheres pelo cabelo, entendeu? Podia dar porrada, não tinha movimento feminista, né? Direitos humanos. Ô, bons tempos. Oi. Só uma pergunta da Terra, né? Você comentou que todo o planeta vai ter um tempo para se estabilizar, para criar uma certa atmosfera, que é uma certa proteção, para não receber... Né, tudo isso tem que ser calculado. Ou asteroides, etc. Essa questão de, tipo, da Terra ter um ser vivo, igual a gente chama Gaia, Mãe Terra, existe algum ser encarnado Não. na Terra? Não. A ideia é a seguinte, se vocês se lembram quando eu escrevi o Projeto Terra não, o Física Quântica Espiritual, você pode ter a ideia de cada partícula, elétron, próton, nêutron, ter uma consciência associada a ele. Certo? Então, quando você junta muito matéria que não é orgânica, matéria inorgânica mesmo, né? Você tem a ideia de que um planeta tem uma consciência associada a ele. Essa consciência, ela não é o mesmo que nós, separado do padrão de inteligência. Ela é uma consciência, né, devido às partículas ser vida da origem da consciência de Deus. Então, tudo tem. Então, as pessoas chamam esse espírito da Terra de espírito de Gaia. Que todo planeta, todo corpo celeste, toda matéria teria uma consciência espiritual associada. Mas não é um padrão como nós, humanos, como a inteligência e tal. É um outro padrão. Como os animais têm outro padrão de inteligência também. Né? Bom, então, há 15 mil anos atrás, antes de Cristo, hein? AC. Vou botar 0 aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Nosso caminho. Aqui, anteriormente, a Idade da Pedra. Certo? Aqui. Aí, eles vão inaugurar lá um conclave estelar e eles decidem usar o planeta Terra para uma horda mais avançada de espíritos que virão. Tá? Só que eles precisam fazer mudanças genéticas desse corpo aqui, biológico, porque a alma que vem não se adapta. Ela precisa de um cérebro mais avançado, ela precisa de um organismo mais sofisticado, porque a alma que vem já é mais inteligente, já é altiva. Então, os engenheiros genéticos vêm, tá? Não tem nada de mutação, nada de natural. Esse planeta não existe natureza. A natureza é uma bobagem. Tá? Tudo aqui é implantado por inteligências extraterrestres. Mas tem esses espíritos já são O quê? educados, que vêm para encarnar. Agora sim. Eles vão trazer espíritos mais elevados.
Antes era tudo da Idade da Pedra. Não sabia falar, não sabia ler, escrever. Todo mundo que estava aqui vivia naquela sociedade super primitiva. Tá? Hã? Eles só tinham. Eles eram como animais, então. Muito parecido com animais, muito. Só tinham instinto. Só tinha instinto. Porque não tinha espírito. Não, tinha espírito, mas era espírito primitivo. Tá. É como você pegar um espírito de um animal e colocar no corpo humano. Mas e aí? Vinha outro espírito, tirava esse espírito, vinha outro. Não, calma, minha filha. Você vai esperar nascer primeiro. Oh, ninguém vai matar um para enfiar outro ali. Né? Os engenheiros genéticos fazem o seguinte, ó. Ele pega esses dois aqui, faz uma mudança genética no que ele vai gerar. Então, quando ele gerar um novo, o cara já vai parecer um cara alto, 1,80 m de altura, pele vermelha, o famoso Atlante. Esse Atlante vai receber um espírito diferente. Replicantes, isso entender. Todo o corpo é autorreplicante. Mas os dois funcionavam só para ele. Enquanto quando os Atlantes chegaram os exilados de Capela, que eram altivos, de uma raça mais inteligente, os engenheiros genéticos fizeram uma mutação, criaram um corpo novo e começaram a encarnar esses espíritos nesses corpos mais altivos. A própria Blavatsky, quando fala disso, né, ela vai dizer que esses caras altivos eram muito inteligentes e começaram a escravizar a raça primitiva que tinha, para fazer o trabalho mais sujo, mais duro, tal. Mas teve coisa boa. A mesma coisa que quando Roma invadia, na época, um país, nossa, virava uma maravilha. É como se a gente vendesse o Brasil para os Estados Unidos. Lembra que a música do Raul? Vamos alugar o Brasil, né? Quase vendido, cara. Você tá entendendo? Porque daí os caras vêm e investem aqui. Vocês conhecem aquele filme do Peter Sellers, o Rato que Ruge? É? O Rato que Ruge é engraçado, a história é a seguinte, é um paísinho de merda da Europa lá, tá falido, o rei faliu, não tinha mais o que fazer, e eles falaram assim, vamos fazer uma guerra contra os Estados Unidos, mas só que o nosso projeto é perder a guerra. Né? Vamos fazer uma guerra para eles tomam o nosso país, pagam tudo nas nossas contas e fica todo mundo em paz. Olha a ideia do rei, a ideia do rei foi essa. Aí, só que é uma merda. O Peter Sellers é o comandante da tropa, né? Que vai invadir os Estados Unidos, fazer uma guerra. Só que o pior é que eles vêm, fazem a guerra e ganham a guerra dos Estados Unidos. Aí o que ele vai fazer com essa porra dos Estados Unidos? Meia dúzia de neguinho. Eles ganham a guerra porque eles entram no laboratório lá e roubam a maior bomba que os americanos já tinham inventado. Ele com a bomba na mão, os americanos todos se curvam. Não, pelo amor de Deus. O filme é uma comédia, muito engraçado. Hã? Olha lá, o Rato que Ruge. É o filme, vocês vão dar risada. Né? Oi. Perguntinha. Quando o senhor comenta que o comando planetário, 40 mil anos antes, decide que vai colocar um projeto adâmico, assim, né? A dúvida que me surge é, dentro dos projetos densos que existem, o nosso... existe uma diferença entre os projetos densos e outros? Mais ou menos, mas é muito igual, muito parecido. Não existe uma classificação mais avançada? Não existe. É questão de tempo, eles vão trazendo espíritos diferentes, com graus de evolução diferentes pela galáxia. Né? Então, eu quero que vocês entendam que quando esses projetos estavam começando aqui, bilhões de outros planetas da nossa galáxia tinham civilizações avançadas. Interessante. Então, tudo vem de cima para baixo, nada vai de baixo para cima. Primeira coisa que vocês têm que entender. Nenhum espírito nasceu na Terra. Os espíritos nascem lá de cima, eles vêm descendo. Eles saem do Criador e vêm se manifestando nos planos mais densos. Tá? Então a evolução nunca é de baixo para cima como o Darwin pensava. A vida aqui acontece por acaso, dois átomos estão lá sem ter o que fazer, se juntam, né? Quando resolve fazer a vida. Mas, cara, isso aqui não é assim, né, cara? É pra puta que pariu, né? É duro você entrar numa universidade e ver esse discurso dos caras. Porque eles vão achar que é a briga do criacionismo, né? Com o darwinismo. Darwinismo, a evolução natural das espécies. O criacionismo é uma inteligência superior atuando e criando as coisas. Só que o criacionismo dos crentes é foda, né? O criacionismo dos católicos é foda, né? É claro que não tem que pensar assim. Tem que pensar desse jeito.
de uma inteligência muito mais avançada, de bilhões de anos controlando o universo. Entendeu? Então, bom, então vamos lá. Vamos continuar, vocês vão ver. E aí, nesse período aqui, eles começam a aumentar. São 5.000 anos, ó. A hora que eles chegam, você pensar, daqui até 10.000 anos a ser. São 5.000 anos. Agora parem para pensar. 3.000 anos a ser. 0. Hoje. Quantos anos tem daqui até aqui? 5.000 anos. Então vocês veem o que pode acontecer em 5.000 anos, né? A gente saiu da Idade da Pedra. Saímos da Idade da Pedra, que 3.000 anos a pessoa não sabia nem ler e escrever aqui, não tem nem escrita. A primeira forma de escrita acontece em 2.500 a.C., com as escritas cuneiformes, sumérios. Bolinha lá. Não, cunhazinha, né, bolinha? Tudo cunhazinha. Você viu chamar o cuneiforme, que é feito com cunha. O cara pegava uma linha de madeira, pegava uma tábua de argila e ia espetando, assim, fazendo uma linguagem, uma letra. Então, aqui também foi muito. Os projetos são muito parecidos, né? Eles começaram bem da Idade da Pedra. Quando chegaram nos últimos 500 anos aqui, ó, o plano superior permite tecnologia. É igual assim a nós aqui. Nos últimos 500 anos, apareceu Isaac Newton, Galileu, tal, e a tecnologia começa. O renascimento. Mas praticamente quase 5.000 anos é Idade da Pedra, né? Nossas guerras eram arco e flecha, cavalo, uma beleza aquelas guerras. Eu adorava. É legal, parece parque de diversões. Flecha, tomou no peito e fudeu. Vamos esperar a próxima encarnação. Mas que era legal, era, né? Pô. Uma beleza pegar uma espada e cortar a cabeça do inimigo. Bom. Então, eu quero saber, cadê Jesus Cristo? Cadê São Germano nesse período aqui? Não tinha. Eram outros comandos, outras ordens evolutivas, mas tudo lá de cima, coordenando tudo. Então, agora vamos lá. Você já pensou, então a Atlântida vai ter a sua destruição, vai ter a sua Era da Luz, e depois, 8.000 anos aqui, ó, antes de Cristo, tudo acabou aqui. Vai começar do zero aqui. A nossa civilização. Então agora eu vou apagar tudo e nós vamos começar. Sempre pensando que vem de cima. Nada acontece daqui para cima. Por isso, esqueçam que daqui para frente nós vamos fazer uma puta nave do Elon Musk, nós vamos viajar para Marte, viajar para Orion, viajar para puta que pariu. Não vai. Tá? Que a ordem vem de cima. Quando os comandos planetários dão a ordem, é o que acontece aqui embaixo. O conhecimento sempre existiu já lá em cima. Ele não é novo. Você vê, os caras têm capacidade para implantar o planeta inteiro, né? Imagina que tecnologia que eles não dominam. Até tecnologia genética, ele fazer um corpo desse jeito. E outra, preste bem atenção. Cada um de vocês, inclusive eu encarnado, nós não temos controle de nossas vidas. A gente pode morrer a qualquer momento. Então quem está no controle? Quem que desliga e liga esse Android? Então vocês não têm o livre-arbítrio que vocês acham que tem. Você pode atravessar a rua ali, cai morto, tá cardíaco, fulminando, já era. Né? Pode tomar um arquinho a mais, capotar seu carro, já é. Tem ele que escorrega, mete a cabeça no meio fio, morreu. Então nós não temos o controle de nossas vidas aqui na Terra. Então quem tem? Quem diz a hora que eu vou morrer e quando eu vou nascer? Olha lá, então dá para pensar, por exemplo, que lá na Atlântida também, de acordo com o projeto e o tempo de execução, também foram encarnando cientistas Óbvio. para essa evolução tecnológica. Óbvio. Óbvio. Conhecimento já existe lá em cima. É só uma questão do plano astral permitir que ele chegue à superfície do planeta. Tá?
Então, vamos pensar na nossa civilização agora, aqui, ó. Vamos pensar aqui. Vamos pensar ano zero e vamos pensar 8.000 anos a ser. Esquece. O que a fraternidade branca fala? Essa é uma bobagem que eu não aceito, mas nem pagando 1 quilo de feijão para mim. Só feijão. É bom que a gente dá um peido legal depois. Né? A gente não nem comprar bujão de gás, só sentar no bujão velho e encher, né? Dá uma carga. Se você pensar, olha o que a fraternidade branca faz. Ela fala que o Saint Germain era imperador na Atlântida. Certo? Era um grande. Sempre os caras eram fudidão, nunca eram bosta, né? Nunca eram filho da puta. Né? Aí, acaba a Atlântida. Você vê, fica 5.000 anos aqui na Idade da Pedra, cara. Ó, daqui até aqui, ó, presta atenção. São mais 5.000 anos na Idade da Pedra. Só 3.000 anos antes de Cristo que a coisa vai começar a querer. Então, cadê Saint Germain nessa época? Se ele era imperador na Atlântida, tal. Tava fazendo o quê? Aonde? Tirou férias? 5 anos de férias lá em Orion, tomando sol. Agora eu vou lá pra terra, dar um rolê naquela porra lá. Né? Vou virar faraó no Egito. Os caras nunca vêm encarnar pra ser piranha do Egito. Não. É sempre faraó no Egito, rainha do Egito. Você sabe que eu tinha um amigo meu que fazia regressão a vidas passadas, um pesquisador. Nessa história a gente conheceu 10 Cleópatra. As mulheres, tudo quer ser rainha no passado, cara. Ninguém quer ser filha da puta. Eu falo, vai, fui rainha no Egito. Porra, né? É a síndrome da rainha, ou bruxa. A mulher gosta de ser bruxa. Aí eu fui lá da Wicca, né? Bruxa, fazia bruxaria. Mas queimada na fogueira ninguém queria ser. Naquela época. Que bruxa nós queimava. Professor, Entre o final da Atlântida e esse período de 8.000 anos, não teve uma era da luz? Teve? Eles não vieram dessa era da luz? Não, claro que não. O que você vai fazer? 2.000 anos, 3.000 anos, cara? 5.000 anos, depois. Vou lá pra hora, vou dar um rolê na galáxia, depois eu volto essa merda. Mas aí você não ascensionou, você não evoluiu, mas quem que vai voltar na merda de novo? Deixa pra outras pessoas. Tem que ser o mesmo, pô. Por isso que eu falo, não tem um Atlante vivendo aqui hoje. Não tem Atlante. Atlante foi um outro período, outra terra, outros espíritos, outro tudo. É que os projetos vão se repetindo, né? É como uma escola, universidade. Universidade, todo mundo que passou pelo ano não volta mais lá, volta. Vai voltar pro primeiro ano pra quê? Então a gente pode presumir que aqueles avatares antigos, eles vieram de fora e não da Atlântida, né? Não. Os avatares antigos. Que Krishna, Buda? Claro! Tudo do outro período, tudo outro lugar. Vai repetir o mesmo? Não vai. Então, essa é uma visão mais ampla da realidade. Né? Se você conhece a história Hermória, os caras falam que foram lá atrás da Atlântida. Mentira, não foi, não tem nada a ver com a Atlântida mais. É outro período, milhares de anos depois. Os ascensionados da Atlântida foram embora. Quem não ascensionou ainda está migrando para outro planeta, Chupão. Pô, Chupão. É Chupão de 10.000 anos atrás. Chupão não é assim. Você tem muitos projetos da galáxia que estão em vários estágios. Então, esses espíritos, quando há transições planetárias, você faz a avaliação kármica dele. Se ele tem muito karma para resgatar, o que ele tem que fazer? Tem que juntar aquela turma e levar para um planeta na Idade Média, encarnar lá. Certo? E aí é assim que funciona. E na Atlântida tinha muita gente ruim pra caralho, como tem hoje aqui. Vai, pega aqueles generais russos, aqueles caras lá, puta, um monte de merda, cara. A hora que morrer, né, tem que levar para outro planeta. E esse cara que os russos mataram ele agora, que era o chefe daquele grupo terrorista Wagner? Pô, esse cara é um tremendo no filho da puta, ou seja, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você não tem noção quanta pessoa ele matou, quanto você torturou. Por dinheiro. Não era militar de carreira, era tudo, como a gente fala, miliciano. Né? Aqueles contratados para guerra. Você contrata ele, paga tanto, ele vai lá lutar por você. Entendeu? Então, agora no astral, o que ela vai fazer com esse cara, né? Tem que pegar esse filho da puta, vai entrar ele da luz até, não tem espaço para ele. Vamos botar ele no Chupão, botar ele no planeta na Idade da Pedra, lá, largar ele lá. Vai ele poder brigar à vontade, guerrear, se matar, fazer o diabo que ele quiser. Continua. Né? É o projeto kármico. Quem planta, colhe.
Muito bem. Então, você tem que entender que a partir desse momento aqui tinha 70 milhões de habitantes na Terra só. 70 milhões no planeta inteiro. Na época de Jesus, 170 milhões de espíritos estavam no planeta inteiro. Sendo que pessoas que estavam aqui na América Latina não entravam em contato com quem estava lá na Judéia, na Índia. Não tinha, eram experiências isoladas e separadas. Os maias tiveram seu processo evolutivo uns 200 anos antes de Cristo, tiveram seu auge em 900 depois de Cristo, em 1200 depois de Cristo já eram extintos. A civilização maia aqui. Nunca entrou em contato com uma civilização ocidental. Nunca. Porque, teoricamente, a civilização ocidental chega aqui em 1500, 1400 e pouco, a descoberta da América. Né? Os espanhóis chegando, essa coisa toda. Bom, então, até o período de hoje. Então, agora, essas almas que começaram a ter lucidez aqui, você vê que em cada período desse, o plano astral manda avatares. Que? Você vê, 600 anos antes de Cristo, nós tivemos um período auge para várias culturas. Na Grécia, nós mandamos Sócrates, Platão, grandes pensadores, certo? Nesse mesmo período na China, nós tivemos Lao Tzu, Confúcio. Na Índia, nós tivemos Buda, século VI a.C. Grandes avatares. E na Judéia, nós tivemos, né, nesse período século VI a.C., você vai ter Elias, você vai ter muitos outros profetas, Daniel, muita coisa acontecendo ali também, em várias partes do planeta. Por quê? Você tem que entender que lá no astral, as coisas são organizadas assim. Nesses períodos, você tem o plano astral. Cada povo que vai encarnar na Terra, eles vêm de regiões diferentes da galáxia. E seus graus evolutivos são muito diferentes. Então, o plano astral, o comando Terra, fala, essa turma vai encarnar nessa região geográfica, e essa turma aqui, eles não vão ter contato com eles, vão ser, quando eles morrem, volta para cá. Esse aqui, quando morre, volta para cá. Você está entendendo? Tudo é muito organizado. Ninguém vai morar na cidade astral do outro. Sabia disso? Pode visitar, dar um rolê, conhecer, mas tem que ter passaporte, senão não entra. Mas funciona, tudo é organizado. Então, quando esse período está aqui, eu pergunto, quem coordenava todo o planeta Terra? Quem transportava espíritos de outras estrelas para cá? Que tecnologia transportava? Que naves sofisticadas faziam esse intercâmbio interestelar? Não tem São Germana jogada aí. Não tem mestres, não tem nem ascensionado na porra da Terra ainda. Hã? Esses espíritos avatários não são ascensionados. São espíritos de outras hordas, já operando no céu, que descia para organizar a sua horda. Porque quando uma horda é trazida para a Terra, ela vem junto com espíritos ascensionados da horda dela. Vem de outros mundos. Ela vem controlando a horda. Então a horda desce, eles ficam lá em cima fazendo o controle. De vez em quando a merda está tão grande aqui, porque a merda é trevas, né? Não tem mestre, os caras se fodem. Então de vez em quando o cara lá do astral fala, vamos fazer isso, vamos mandar um professor lá, que a coisa tá feia. Né? Estão matando cachorro a grito. Então o que os caras fazem? Preparam um avatar, desce, esse avatar abre, é um puta do médium, interage, e aí vai ensinar a população. Mas ele não vai ensinar todo mundo. Ele vem para fazer um papel de resgatar os resgatáveis, senão os caras ficam 20, 30, 50 encarnações, não sai daqui. Só vai acumulando karma. Então vocês têm que entender que quando os espíritos vão passando por 20 encarnações na Terra, que são poucos, você sabia que são poucos espíritos com 20 encarnações na Terra aqui? Você sabia que hoje nós temos 8 bilhões de pessoas encarnadas? 8. Das quais 7 bilhões estão na primeira encarnação na Terra. 7 bilhões de almas estão na primeira encarnação nesse planeta. Então só tem 1 bilhão de almas que desde essa época aqui vem reencarnando. Caralho, vocês não tinham pensado nisso, né? Parece que vocês não fazem conta matemática. Né?
Você sabe quantas encarnações uma pessoa pode dar em 1000 anos? Só 10. Não tem como dar mais que 10. Porra, uma vez eu fui num congresso no Rio de Janeiro, congresso Ramatiz. Eu ia falar sobre, tinha mais de 500 pessoas no auditório. Você vê como é a ignorância do ser humano. O ser humano não pensa. Parece que eles não pensam, só para fazer conta. Eu falei, puta que pariu. Eu sou professor de física, de matemática. Eu fiz a seguinte pergunta. Quantas encarnações vocês acham que já tiveram aqui na Terra? O primeiro cidadão que levanta fala 20.000 encarnações. Eu falo, puta que pariu. Eu falo, quem dá mais, quem dá menos? Aquela brincadeira minha, né? Segundo, 10.000. Bom, resumindo, o menor que deu 500 encarnações. Você está lá no astral. Primeira vez que eu vou descer, eu desço. Em média, naquela época antiga, podia durar 50 anos só. Qualquer infecção lá, eu estava morto. A vida média na época de Jesus, você sabia que na época de Jesus a idade média era 27 anos? Morria cedo, todo mundo morria cedo. Qualquer doença morria cedo. Raramente que ele atingia. Jesus estava no lucro, morreu com 33. Né? Você está entendendo? Raro alguém que chegava a 50 anos, 60 anos. Tinha. O Buda morreu com 85 anos. Mas era o Buda, né? Então, significa o seguinte, eu fico 50 anos encarnado, em média, e 50 anos eu passo no plano astral. Esperando a próxima encarnação, porque vai ter que ter vaga isso aqui. Como funciona o tempo no plano astral? Igualzinho aqui. Não tem diferença nenhuma, porque o tempo não existe em lugar nenhum. O tempo é a invenção psicológica do ser humano. Não, o tempo não. Isso aparece. Você viu, né? Então, vamos pensar comigo. Se cada pessoa, a cada 1000 anos, dá 10 encarnações, em 2000 anos ele pode dar 20. Então todo mundo que chegou na época do Cristo, que só tinha 170 milhões, teve que chegar depois. Todo o aumento populacional da Terra foi chegando em períodos depois. E vocês vão ter que entender que em 1850, a Terra atinge o primeiro umbi. Então, aqui, esse pessoal que veio para trás aqui, só quem pode dar 20 encarnações é quem chegou na época do Jesus Cristinho. O cara que chegou aqui no ano 400, 500, no máximo 10. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, daqui até aqui, chegou 7 bilhões de almas a mais. Então, todos esses caras que chegaram nesse período aqui estão na primeira. Não podem dar 2 encarnações em 100 anos. Simples o cálculo, né? Como é que o cara chega para mim, o idiota, e fala que teve 20.000 encarnações na Terra? Porra, não tem como. Não tem nem lugar para ele encarnar. Se ele fala que teve 20.000 encarnações, teve lá na idade da puta que pariu, 100 mil anos antes de Cristo. Só tinha dinossauro aqui. Isso, as pessoas precisam, o esotérico tem que pensar. Você está entendendo? Então veja bem, quem está no contorno e quem encarna, quem desencarna, é o comando planetário, não é São Germano, não é Jesus, eu mando nessa merda. Não tem isso. Lá em cima não existe imperialismo. Não é imperador. Os antigos, eles tinham mania de achar que a única forma de organização superior era a organização imperialista. Porque eles só viviam aqui na Terra com o imperador, né? Então, quando eles vão imaginar como a nação está organizada? O imperador. Então, tem Deus, o Filho de Deus, é o imperador. Deus dita regras e leis para todo mundo seguir. E tem um exército, né, de anjos para botar todo mundo na linha, né? Manda para o inferno quem não, né? Ah, beleza, isso aí. Então, isso é falso, isso é primitivo, essa visão. Para ter uma visão como essa, de um puta comando interestelar, alta tecnologia, implantando formas de vida, precisa ter um ascensionismo. Os religiosos não têm essa capacidade de fazer essa mentalização. Aí, o que é um ascensionado? Um ascensionado, no máximo, são pessoas que foram passando por 20 encarnações, começou agora, ou nesse período, a ascensionar, aí ele é um espírito primitivo em relação ao comando que está lá em cima. Mesmo São Germain pode ser até ser o quê? Pode ser um intraterreno, um que morava em Agartha, na Era da Luz da Atlântida. Mas mesmo assim, ele não tem como vir encarnar aqui. Né? Então a gente
começa a pensar que não há necessidade disso. Sabe? Não existe a ideia de governador da terra. Isso é uma coisa dos espíritos, que Jesus é o governador da terra. E quando Jesus veio para os judeus, né, eu faço a seguinte pergunta: o centro do mundo era Roma, cara. Ali Jerusalém era o cu do mundo. É como, né, você trazer um avatar, né, como Chico Xavier, encarnar naquela cidade de Minas, que ninguém sabe que existe no planeta. Só nós aqui conhecemos o Chico Xavier. Lá fora ninguém sabe quem foi, quem é. Então esses avatares são enviados para regiões, para povos específicos, grupo de espíritos. Não vem para fazer uma revolução planetária. Jesus não foi projetado para fazer uma revolução chegar até os dias de hoje. De jeito nenhum. Se Roma não assume o cristianismo, aquela história do Constantino, ninguém sabia quem era Jesus hoje. Ninguém sabia quem era Jesus. Da mesma forma que todos vocês não sabem quem é Krishna. Né? Quem de vocês sabe quem foi Krishna? Se não lê o Evangelho de Krishna, você não sabe quem foi Krishna. E ninguém lê, né? Não lê o de Jesus, vai ler o... Né? Então, essa é a relação. Quando as pessoas vão ascensionando, elas vão atingindo certos graus no plano espiritual, mas são tudo operário de um projeto muito grandioso. Não vai pegar um avatar que saiu daqui e vai virar o presidente da Terra. Bom, existe isso. Vocês concordam com o que eu estou falando ou acham um absurdo o que eu estou falando aqui? É como se eu destronasse Jesus, né? Não é destronar Jesus, é colocar as coisas na devida compreensão de como tudo funciona. Quero que vocês entendam, mesmo nesse período, há milhares de anos atrás, tinha naves interestelares levando espírito para tudo quanto é lado. E as naves interestelares levam milhões de espíritos numa viagem, se precisar. Elas são muito grandes. Mas essa ideia de Jesus ser governador da Terra... É só os católicos que falam isso. Não, mas não vem uma mensagem... Mas os espíritas puxam a sardinha dele, né? Por que não tem um espírito indiano comunicando? Ele vai falar que Krishna é o cara. Esses que passaram essa mensagem. Então, esses espíritos não têm muito conhecimento também do outro lado. A maior parte dos espíritos que canalizam através de médiuns não são puta ser evoluído. Certo? Às vezes eles têm dificuldades em entender também todo um processo maior. Porque o conhecimento que é permitido chegar à Terra não é um conhecimento muito avançado, mesmo através dos médiuns. Porque o cara não pode sair desse período kármico, ele está resgatando o karma, está na expiação, ele vai ter um conhecimento avançado de ciência e tecnologia. Os espíritos, os ETs, eles não permitem que eu fale um monte de coisa para vocês. Tipo o quê? Odijar, eu conheço a história do Odijar há mais de 30 anos, mas eu nunca fui permitido falar que tem uma máquina de inteligência artificial que monitora vocês 24 horas por dia. Eles achavam que se eu falasse isso, as pessoas iam achar que eram robôs controladas pelos ETs. Você está entendendo? Então eles tinham medo que a partir do momento que eu falasse, as pessoas não entenderiam e iam criar uma aversão aos próprios ETs. E o meu papel é dizer ao mundo quem são os ETs que hoje estão aqui operando com a gente. Você tem que entender que os ETs fizeram todo o projeto deles, não são alienígenas chegando agora, que não tem nada a ver com a Terra. A própria palavra alienígena é alguém alienado, né? Chega de fora, sabe que está aqui, vem invadir, comer criancinha. Não. Os ETs controlam tudo isso aqui. Os ETs é o comando da Terra. Certo? Todos vocês, inclusive eu, somos extraterrestres vivendo uma experiência aqui na Terra. Todos somos ETs. E nos últimos 150 anos, houve uma invasão de ET aqui na Terra. Mas uma invasão de ET encarnado. São 7 milhões de extraterrestres que desceu e entrou nesse corpo aqui. E aí veio o reptiliano, veio o diabo, que tudo quanto é raça se misturou e usou uma roupa como a nossa. Porque corpos são roupas. Você conhece a Sheliana, a Mônica? Não me meta nessa história. Né? Eu tenho uma política de jamais falar de outros médiuns, de outros sensitivos, ou de qualquer outro. Eu só faço o meu trabalho.
Tá? Nunca me pergunte sobre outras pessoas. É antiético e antiprofissional. Ok? Vocês têm que... Os médiuns, eles são feitos para você investigar, pesquisar. Não são feitos para você acreditar piamente ou tornar uma chefe de uma seita, um guru. Não, médiuns são feitos para você investigar, estudar los. Olá. Oi. Você acha que já vai ser a última coisa que eles vão permitir falar ou vai ter alguma? Não sei. Tem um monte de coisa sobre a vida de vocês, sobre o projeto, sabe? Por exemplo, eles não deixam mexer em Jesus, né? Porque é um arquétipo da humanidade que no fundo não é ruim. Ele é uma coisa boa. Mas que não é verdade o que está no Evangelho, não é. Tá? Mas no fundo pode ser um Jesus romanceado, mas um Jesus bom, legal. Né? Da mesma forma que muitos avatares lá atrás são romanceados também. Rama era um guerreiro. Todo mundo sabe que Rama era um general do exército que matou muita gente antes de ir para a iluminação, para a espiritualidade. Mas na Índia isso é claro, ninguém esconde isso. Agora não, dos 13 ao 30, ninguém sabe a história de Jesus. Quem Jesus comeu, deixou de comer, né? Se teve filho, se não teve, né? Se foi fazer iniciação na zona, né? Micalatéia, né? Então, fica uma coisa obtusa, fica uma coisa escondida, né? Uma muleta, cria-se uma coisa assim que não é real. Por que Jesus tinha que nascer de uma virgem? Qual o conceito? Isso é uma bestialidade, não tem necessidade nenhuma. A relação sexual é uma coisa divina. É o projeto de como a gente nasce. Nenhum espírito chega na Terra se não vier do ventre de uma mulher. Mas agora a gente vai mudar essa história. A gente está mudando, você sabia disso? Você sabia que os ingleses já conseguiram criar óvulo humano artificial? Artificial. E 2, a gente tem úteros artificiais. Não precisa nem mais da mulher, nem do fugue-fugue mais. Te põe lá, o útero artificial, o óvulo já vem artificial. Não precisa nem tirar da mulher mais. Você faz com célula-tronco. E tem 120 itens genéticos que você pode implantar. Você pode escolher a cor do olho, cor do cabelo, cor da pele. Tudo, os padrões você pode escolher. Isso acaba com o divino, né? Não acaba com o divino, não, gente. Esse corpo aqui é uma máquina mesmo. Vocês vão aprender, que a igreja vai ter que aprender. Todo mundo tem que aprender. Isso aí é avanço do conhecimento. Né? Assim, lá em cima tudo é ciência também. Isso aqui é altamente científico, quem projetou isso aqui. Tá? O quê? Ó, você está vendo aquelas máquinas? Os Estados Unidos tem 60 mil dessas máquinas prontas para útero artificial produzir quase que 60 mil fetos por ano. Não precisa de útero de mulher mais. A gente pega o óvulo, né? Fecunda ele, coloca nessa máquina aqui e ele é útero artificial. Nossa, Super controlado. Não, ele vai até chegar de dar a hora de dar luz mesmo, né? A mulher vai dar luz, você vai lá e busca a criança. O homem não tem capacidade filosófica, mental, da bondade, para ter isso já. Então, mas se a gente tem bomba atômica, né? Isso aí já vai colocando, ó, isso aí, e outra, olha que interessante, vamos supor que eu contrato um útero artificial. Eu, minha esposa, falar, vamos gerar lá o nosso filho lá fora. Então os caras pegam o meu esperma, o seu óvulo, vai lá no laboratório e fecunda. Aí ele coloca dentro daquele útero artificial. E aí, via celular, via internet, eu vou monitorar 24 horas por dia o meu feto. Eu escuto batida cardíaca dele, eu posso falar com o feto, como se eu estivesse falando com o meu filho na barriga. Ele manda temperatura, pulsação, se ele chutar lá, dá um alarme no celular para eu olhar. Banheiro Yamagotchi. Entendeu? Só que é uma Yamagotchi mais moderna. Então você monitoriza via celular, via internet, o seu feto lá, evoluindo, desenvolvendo. Agora é outra história. Quem que vai querer entrar naquela merda ali? Eu sou um espírito, se não tiver espírito, não vinga. Então esse é o próximo conhecimento que o ser humano vai ter que ter. Né? Mas o espírito nem na marra. Hã? Não é que na marra. De repente,
se os caras lá do Astral deu essa tecnologia, a fila é grande lá. Se esse corpo vai nascer legal, pra caralho, bonito, gostoso, pintudo, você escolhe o tamanho do pinto. Já é físico, avantajado, tudo é genético isso aí, né? Só o fato de eu não nascer feio, já falo, vou lá, vou pegar a mulherada pra cacete. E o espírito vai resolver, não vou descer lá, vou. Mas, obviamente, vai ter que ser em concordância com o alto, porque o alto vai ter que conectar o espírito. Sim, meu filho, mas por que o alto deixou os caras fazer isso? Você pergunta. Então, qual que é o objetivo de ter liberado a bomba atômica? Mesma coisa. Mesma coisa. Fiquei pensando nisso o filme inteiro. Então, o filme inteiro, porque que nós chegamos no fim do corvo, no bico do corvo, né? Estamos aqui, a humanidade. A tecnologia, deixaram a tecnologia. Então, exatamente. Todas são questões que você tem que perguntar, porque quem controla isso aqui poderia estar na Idade Média até hoje. Verdade. Né? Então, quando você escolhe cientistas, encarna para fazer uma revolução aqui, Isaac Newton, Galileu, todo esse pessoal, é o alto manipulando a evolução da superfície. Certo? Então, isso aí não foi do primeiro, já o projeto do Ben Kelly, lá dos meninos no Brasil. Oi? O filme do Dr. Mengele. Ele começou lá atrás, né? Tudo começa lá atrás, o conhecimento humano, né? Mas o Mengele, coitado, ele não sabia de nada, né? Ele estava fazendo experiência, ele é um filho da puta, né? No bom sistema. Ciência não se faz assim como o Mengele fazia. Ciência tem ética, né? Professor, assim como existe uma preocupação de enviar avatares para dar um pouco mais de luz e conduzir para o melhor caminho, vamos dizer assim, existe também um trabalho, como o senhor comenta, desses 7 milhões de almas que têm chegado nos últimos 150 anos. Existe também uma preocupação nessas que vem criar, tipo, vamos pensar assim, um blend mais sutil, menos denso. Não, você quer ver? Nós estamos numa fase onde a ciência e a tecnologia estão evoluindo muito rápido, a informática, celular, nós temos todo um monte de coisa aí. Mas você está vendo melhoria do ser humano? Não, acho que está piorando. Entendeu? Então esse é o ponto-chave da questão. O ponto-chave da questão é a gente entender quem são essas almas também que estão na primeira encarnação. Qual é a contribuição delas para a civilização? As pessoas estão perdidas, estão confusas, as pessoas nem sabem qual é a sua sexualidade hoje em dia. Por isso que tem muito homossexual, muitas essas experiências. As pessoas estão perdidas numa sociedade que não tem um foco, né? E as escolas, os jovens, né? A primeira frustração amorosa que ela tem, o sexo oposto, ela já vai tentar uma experiência homossexual. Às vezes o cara não é homem, vai viver uma experiência. Aí pode gostar, pode achar que é legal, tal, né? Mas aí não é problema meu, cada um sabe o que cuida do seu, né? Tem a famosa máxima do profeta Aristeu, vocês conhecem? Antes do seu do que do meu. Isso é tudo bem. A máxima do filósofo Aristeu. Né? Aonde vão pôr todos esses? O quê? Essas crianças todas queriam, mas elas ficou bastante, vai nascer, vai caber onde? Mas, cara, se cabe 8 bilhões, mais 1 bilhão, bota em qualquer lugar. No Brasil, não é para o Nordeste, não é da vaga para todo mundo no Nordeste. Não é isso o Nordeste. Eu falei para você que a gente tinha que doar um estado inteiro do Nordeste para os judeus. Não precisava lá fazer uma puta guerra no Oriente Médio. Mas dava de graça para eles aqui. Maior que o deles, farto ele com a tecnologia dele, transformava lá o Nordeste num puta paraíso. E não tinha guerra com o Palestina, não nada, largava a Palestina lá. Por que a frescura de ir para Jerusalém? 2000 anos depois que foram expulsos de lá, quiseram voltar para lá. Aí deu encrenca, né? Você imagine, você ter a sua família 2000 anos morando nessa casa, nessa fazenda. E o judeu vem, pode sair que é meu isso aqui. Tem lógica? Não tem. Isso que aconteceu no Oriente Médio, com a criação do Estado de Israel. E depois com a Guerra dos 6 Dias, em 63, ele triplicou o território, tomou o território de todo mundo. Aí, né, os inimigos estão lá. Aí o Irã, que é o inimigo fervoroso, quer ver Israel varrido do mapa.
Aí o conflito entre muçulmanos e judeus é constante. É um ódio gerado milenar. Porque quem expulsou os judeus da Galileia, de Israel, não foi os muçulmanos. Foi os romanos. O exército romano, em 70 depois de Cristo, acabou, expulsou todos os judeus daqui. Se ficasse, ele enforcado, era crucificado. Aí que deu a diáspora, né? Ele expulsou todo mundo judeu e foi embora. Se ficasse ali, era morto. E nunca mais voltou. Aí vem o Império Otomano, toma toda aquela região, historicamente, né? Aí depois vai ter as cruzadas em 1300, 1400 para tentar libertar Jerusalém dos muçulmanos, mas nunca conseguiram. E estava até hoje lá. Só que a época da grande colonização, a Inglaterra colonizou até a Índia. A Índia era colônia inglesa e colonizou Israel, aquela região. Era inglesa. Por isso que quando deu essa revolução após a Segunda Guerra Mundial, os ingleses tomavam conta da Palestina. Não tinha governo palestino. Era uma colônia. Certo? Assim como a Revolução Indiana aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, com Mahatma Gandhi. Então, as colônias estavam perdendo o poder. E aí, criaram o Estado de Israel e a Inglaterra entregou o governo daquela região para os israelenses. E os palestinos não tinham presidente, não tinha exército, não tinha porra nenhuma ali. Até hoje não tem. E aí, como é que você faz? A história é complicada ali. Por isso que ele não tem solução. Né? Os judeus sempre julgaram que aquela terra era dele. Mas 2000 anos depois, pô. Né? Eu falei, era muito mais fácil dar a ONU dar o Nordeste pros caras aí. Ninguém faz nada com aquela porra lá. É um deserto do cacete. Na Bahia, se você for na Bahia, se você sair de Salvador e for para Lençóis, você anda 400 quilômetros, não tem uma viva alma. Só Mandacaru. Só Mandacaru. É ou não é? Então, porra, ninguém faz nada com aquela terra, mas dá na mão do dinheiro e tecnologia do judeu, que lá vira uma floresta. Hã? Por isso que eu falo, se tivesse humanidade, ninguém ia brigar com o judeu, na puta guerra. Judeu não tem paz, nós explodem ônibus de todo lado. Tem um filme que está na Netflix, que saiu agora, não sei se está na Netflix, mas chama O Engenheiro. Já viram? É uma história real, baseada em fatos reais. Na década de acho que 90, não sei quanto que foi, não, até acho que 2014, acho que é 2014. Isso, 2014. Acho que é 2014, não lembro agora. Posso falar bobagem. Tinha um árabe, um palestino, que ele era engenheiro técnico de fazer bombas. E ele planejava explodir ônibus, né? Com aqueles, o cara chegava com o cinturão, explodia o ônibus. Né? Até o dia que a filha de um ministro, é um senador americano que estava lá na Palestina, não sei que embaixador, o que ele era, e a filha dele morreu numa explosão. Ele ficou tão puto da vida, falou, não, eu quero matar esse filho da puta, quero pegar, quero me vingar, quero que você ache quem foi esse cabeça desse que matou a minha filha. E aí ele contrata um ex-agente da Mossad, que entendia tudo sobre o assunto, fala, eu pago para você descobrir quem é esse cara. Fala, não, pode deixar, eu vou descobrir, vou trabalhar para você. Então. E aí ele reúne um grupo paralelo, junto, depois ele se mistura com os agentes da Mossad, que estavam em ativo, e vão armar um esquema para pegar esse cara. Você vai ver como é que o israelense, a Mossad, mata esse engenheiro quando descobre. Porque ele está dentro da Palestina, você não pode entrar lá com arma, porque você faz uma guerra, né? Então tem um jeito sutil de pegar um cara e matar o cara. Você vai ver como é que os caras matam o cara. Porque você vê, tudo é monitorizado, e então qualquer celular que você liga, o cara descobre onde você está. Rastreado. Então esse cara nunca usava o celular dele. Né? Então os engenheiros, o cara da Mossad, sabe o que ele fez? Ele sabe que ele precisa pegar um celular para conversar com o pai dele. O pai dele ligava toda hora para ele. Sempre assim, uma vez por semana o pai dele ligava. E ele tinha que atender num celular diferente. Senão ele era rastreado.
né? Então, o agente da Mossad pegou um infiltrado, pegou um telefone celular e implantou uma bomba no telefone celular e ficaram monitorando de longe, com binóculo, tudo, a casa onde ele estava, porque eles não podiam invadir, porque eles estavam dentro da Palestina. E o cara ficou com o botão na mão aqui. A hora que o pai dele ligou, ele atendeu o celular, o cara, ele está no telefone, foi, estão vindo embora. O cara explodiu o celular na cabeça do cara. Isso foi real. Eles mataram o cara desse jeito. E eles fizeram o filme agora, assista o filme lá. Mas 10 contos pelo filhinho. Bom, então, deu para vocês entenderem como é que a coisa está organizada? Então, existe um comando planetário, que é um comando ligado à federação, e tudo é decidido pela federação, não é decidido por Jesus. Quem desce, quem não desce, Jesus pode até fazer parte dessa discussão. Ok? Mas não é o cara que manda, não tem um indivíduo que dá ordem, mas vamos fazer assim. Vocês estão entendendo? Então, você pode pensar que os ascensionados, eles vão ascensionar, tem duas escolhas. Você pode continuar trabalhando para a Terra, ou pode pleitear uma transmigração estelar. Você não está preso mais ao planeta. Você pode ir para outras partes da galáxia e tal. É igual Star Wars. Star Wars é muito legal, sabe por quê? Você toma café num planeta e vai jantar no outro. Você viu, o cara pega uma nave, tchau, vou tomar um café lá em, né? Vai lá visitar o Luke Skywalker em Tatooine, depois você vai lá no... É tão fácil, né? Quando você estiver morto, vai também ter uma facilidade assim, né? Você vai lá no astral, tem nave chegando e saindo, tem um ufoporto. Chega naves, todo o tempo, chega e parte, chega e parte, chega e parte. No astral, tudo morto. Por isso que quando eu fui para um congresso de ufologia, né? Isso aí há uns 30 anos atrás, eles me baniram da ufologia por causa disso. Por causa desse congresso que eu fui, os ufólogos convencionais aí. Porque eu tive a ousadia de falar que todos os extraterrestres que nos visitam já estavam mortos. Tá? Que eram os caras dessa strip aqui, ó, que simplesmente controlavam todo o projeto e eles adensavam as naves aqui só. Não vinham de outro planeta. Os extraterrestres que controlam o projeto Terra, eles não moram em planeta nenhum, gente. Já estão mortos. Tem necessidade de morar em planeta. Morreu. É quando você, se você morrer, você vai ficar aqui ainda. Mais ou menos o sistema nosso aqui, carnais e carnais. É, óbvio. Oh, mas não precisa mais o ascensionado. Você tem que pensar o ET no ascensionado. O que é o ET ascensionado? E esses que estão aqui... Nós somos almas, espíritos extraterrestres, vivendo na matéria, até o ascensionar. Tem um corpo lá e vem... Quem? Nós espiritualmente, esses Não, não tem corpo. Eles não saem do planeta deles. Então, Não tem planeta nenhum. É ascensionado. Ascensionado mora nas dimensões superiores. Na galáxia inteira. A galáxia é a casa dele. Quando os greyzinhos vêm aqui, esse planeta é deles. Opa! Esse planeta é deles. Esse planeta não é nosso. então ele não tem um corpo lá fora, ele só espiritualmente. Ele tem uns 30 corpos diferentes. Cada planeta que eles querem operar na matéria, eles arrumam um corpo adaptável ao ecossistema daquele planeta. Simples assim. Mas eles não estão presos a corpos nenhum. Ele usa como uma roupa. Tira e põe a hora que quer. Vocês sabiam que todos os dias à noite vocês abandonam esse corpo? Porque ele não é natural. O espírito não vai ficar carregando esse corpo direto. O espírito perde muita energia para carregar esse corpo aqui. Por isso que tem o projeto de dormir. Todos os dias à noite vocês morrem. Sabia disso? Só que o problema é que vocês acordam no dia seguinte. Esse é o problema. É. E a maioria continua dormindo. Outro problema. Um ascensionado, ele pode ser um aprendiz em um outro estágio, em uma outra galáxia, alguma coisa? Pode, pode. Entra como um aprendiz em um lugar do estágio. Até ele ir recuperando a consciência, uma hora que se encaixar nos projetos de comandos, aquela coisa toda. Tudo tem uma hierarquia funcional no mundo espiritual. Uma hierarquia funcional.
Maestro, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Você está dentro do tema? É que eu conheço uma pessoa que ela conserva as células tronco do parto dela, né? Ela conserva no laboratório. E ela paga todo mês esse laboratório Conservar a célula tronco. Célula tronco, porque diz que essa célula tronco, ela cura, né? E isso cura. Ela cura, né? Porque vamos supor que se você tiver um problema neurológico, as células nervosas não se regeneram. Mas a célula tronco, tem uma terapia de célula tronco, se você injeta ela naquele lugar, ela faz a cópia daquela célula e recupera a paralisia, recupera um monte de coisa. Coluna estourada. A gente chama de terapia genética isso. Isso é possível, eles estão descobrindo essa forma de terapia. Ó, daqui 20 anos não vai ter mais paralítico na Terra. Não tem paralítico mais. Tetraplégico não vai existir mais. Super-homem estaria andando. 20 anos só? Hã? 20 anos só? Não vai ser muito, não. Estão fazendo gente artificial, porque não posso injetar uma célula tronco em você e recuperar a célula do sistema nervoso que impediu você de controlar. Né? Então, não, nós estamos chegando num período que o karma está acabando. A lei do karma está acabando, então vamos entrar na Era da Luz. A Era da Luz é ciência pura. É uma interferência dos planos superiores direto aqui na superfície. Então, vocês têm que entender que nós vamos ter duas revoluções próximas. A chegada dos ETs e a manifestação dos espíritos. Mais clara. Certo? E vocês vão descobrir que os ETs são espíritos avançados. Só isso. Porque para mim, ó, nós estamos nessa sala aqui. Vocês têm noção quantas pessoas tem no invisível hoje aqui nessa sala? Tem mais de 50 pessoas no invisível aqui na nossa sala hoje. Quantas raças, mais ou menos? Nós temos mais humanos do que ET. Temos espíritos, muitos espíritos e tal. Mas a gente tem uns 10 extraterrestres aqui, de uma raça, e uns 3 de outra raça. Mas está aqui junto de nós, aqui e vocês não estão vendo. Você consegue ver? Eles falam comigo o tempo todo. É muito amigo. Esse é o ponto-chave. Eles ficam conversando, fofocando, e faz fofoca dos 6 ainda também. Ele fala, aquela ali, tal pessoa. Eles até pedem para falar algumas coisas ligadas a vocês que estão aqui. Eles interferem na palestra. Eu não tenho o roteiro na mão. Ó. Não adianta eu faço um roteiro e eles ficam mudando. Então eu tenho uma ideia, eu tenho o que eu quero falar para vocês. Tem um tema. Em cima desse tema as coisas vão acontecendo. Né? Que eu preciso criar uma forma de fazer vocês pensarem diferente. Né? Sair desse pensamento religioso, místico, etc. E tal. Porra, lá não tem nada disso, cara. Será que tem anjo de asa lá em cima? Claro que não. Isso é burrice. Entendeu? E é claro que com um espírito muito primitivo ele morre, ele vai para o umbral, ele nem sabe que morreu, está mais perdido que, né? E então você tem que conversar com o espírito certo também, né? Então, como o Valdo Vieira falava que o que tem de guia cego, tem muitos médios que o seu guia não sabe de nada. Guia cego. Ele falou assim uma vez, como é que eu posso acreditar nesses médiuns? A minha mãe que morreu, né, já encarnou lá na Europa, em tal lugar, eu sei onde minha mãe está. Até hoje tem médium que manda mensagem da minha mãe. Ele falou, como é que eu posso acreditar nesses caras? Mas a apometria, você não pega vidas passadas mesmo? A pessoa está aqui, você pode ver a outra passado dela, 2, 3 gerações. Pode ver, e daí? Mas da mesma forma pode... Tem que ter um bom médium para ver isso, não é qualquer um que vê. Não, geralmente é quem pratica a apometria, né? Não é que não é. Praticar apometria é uma coisa, ser um bom médium é outra coisa. Conhece. O médium bom não precisa praticar nada. O médium bom não precisa praticar nada. Ele está vendo, falando com os espíritos, não vai aprender com você. Ele vai aprender com os espíritos. Entendeu? Esse é o ponto-chave da questão. Quer dizer, onde eu aprendi todas as minhas coisas? Né?
Os ETs conversam. Os ET pega eu e leva lá para cima para mostrar tudo que está acontecendo lá. Quando eu não conhecia os ETs, eu estava sendo treinado pelos espíritos, os espíritos me levavam até certo ponto. Quando os ETs entraram na minha vida, trazido pelos espíritos orientais, não foi uma coisa que os ETs chegaram. Não, é tudo organizado, tudo computado, calculado. Antes de eu reencarnar, eu fiz um projeto aqui com os ETs. Tudo é muito calculado, as coisas não acontecem por acaso aqui. Né? A minha abertura não aconteceu por acaso. Era assim com eles. Né? Antes de reencarnar. Né? Então eu fui para você ver que eu fui fazer ciência, fui fazer física. Mas eu sou um médium desde criança. Eu não sou um físico que me virei médium. Eu sou um médium que virei físico. Para conhecer as duas realidades. Qual que é o pensamento humano? O que a humanidade sabe? Porque a gente sabe que a religião estava contaminada. E a ciência estava tão distante da religião que não tinha uma ponte. Certo? A gente tem que juntar essas duas coisas. E a gente está tentando fazer isso. Eu estou tentando fazer uma ponte. A minha religiosidade não é mística, não é esotérica, é clara. Você está me entendendo? O problema é que nós temos uma lei nesse planeta, porque se meu amiguinho que está aqui, ele está andando por aqui. Ele pode materializar aqui a hora que ele quiser. Estala o dedo, ele aparece aqui. Mas não fica um nessa sala aqui, sai tudo correndo. E aqueles que ficar, não vai trabalhar na segunda-feira. Vocês vão ficar tão traumatizados com essa imagem, mas tão traumatizados, que teoria é uma coisa. Na prática, vocês não sabem o que fazer na segunda-feira. A crise de consciência é tal, é que vocês nunca viram. Vocês nunca interagiram. Esse é o problema de vocês. Vocês não sabem o que é um contato real. Certo? Os seus valores mudam totalmente quando vocês interagem com esses espíritos. Entendeu? Por isso que muitos médiuns vão trabalhar em centro espírita na noite e durante assim vai trabalhar. É banqueiro, é isso, aquilo. Tá. Cara, o cara que fez uma revolução, que nem o Buda chuta o pau da barraca, manda todo mundo se fuder. Porque ele percebe que esse planeta é um planeta denso, ele tem que sair disso aí. Qual médium que faz o esforço para sair dessa questão? Mesmo vendo o espírito, conversando com o espírito, ainda fica androide do sistema, escravo do sistema. Eu não consegui fazer isso. A minha experiência com os espíritos foi tão grande que eu tive que largar a sociedade. Ou eu trabalho com vocês, ou a gente convive, vamos fazer uma revolução. Você acha que eu ia ficar dentro de uma universidade, trabalhando como cientista? Você tá louco, eu não tenho espaço nem para falar o que eu tô falando. Passando isso para alguém? Não, na universidade não dá para falar disso. Não dá. Universidade é assim, ó. O bicho é mais tapado do que... Entendeu? Eles não entendem nada de espiritualidade. Eles não querem saber. Esse é o problema. E o pessoal da espiritualidade não quer saber de ciência. Fica falando de 20 mil encarnação. Porra, vai merda. Eles seguem a cartilha do país, né? Do governo. É o sistema ideológico. A ciência segue um padrão ideológico. Separa, né? Separa essa ciência e a espiritualidade. Essa divisão aconteceu lá na Idade Média. Esse é o problema. E está difícil de encaixar a espiritualidade de novo na cabeça dos cientistas. Só a hora que chegar os ET mesmo, eles vão virar de ponta cabeça. É um choque. É um choque. É um choque. Mesmo com a internet, a gente começou a contato com o próprio trabalho que o senhor faz e tudo, eu me sinto hoje em dia no manicômio. Com certeza. Eu me sinto no manicômio. Eu tomo remédio, porque se eu não tomar remédio, eu realmente não consigo ficar nesse sistema. E para não jogar tudo pro alto, porque eu sou fraca, né? Vamos dizer assim, não tenho coragem de falar que quero mais, eu tomo remédio. Eu acho que com isso está todo mundo fazendo, uma parte grande que não consegue sair disso e sofre fisicamente. Então, tem outra parte do meu trabalho que eu ensino vocês a botar uma camiseta escrito foda-se. Sabe, as pessoas estão preocupadas demais com o outro, com o mundo, e não sabem resolver o seu problema. Sabe? Então a gente primeiro, por isso que todo caminho oriental é uma volta para dentro primeiro, vamos nos autoconhecer, vamos estabilizar, vamos encontrar paz, equilíbrio, para a mediunidade se manifestar no topo de uma elevação espiritual, e não na base de uma evolução espiritual.
Aí você vai para o hospício. Se os seus chakras abrirem, quando você está nessa base aqui, né, dor de corno, aquela coisa toda, você vai para o hospício. Por isso que eu falo, se o ET aparecer aqui e vocês não têm base, vocês não sabem o que fazer da vida de vocês, de segunda-feira vocês se suicidam. Tem gente que pula do prédio. Entendeu? Pula do prédio mesmo. Vocês não têm noção do impacto psicológico. E eu tive que viver isso. Eu vivi isso. Você está entendendo? Né? Imagina você sentado meditando, aparece um cara na tua frente assim. Perfeito, dialogando, conversando com você. E depois, o meu primeiro contato foi com os Grayzinhos. Os Grayzinhos são os melhores amigos que eu tenho. É duro você falar melhor, porque lá todo mundo é legal. Né? Mas o que está mais presente, próximo de mim o tempo todo, é esses Grayzinhos danados. Eles fizeram toda uma modificação estrutural na minha cabeça, tal, equipamento, para eu poder interagir mais claro com ele, mais abertamente, e ter a capacidade de digerir esse conhecimento. Sem ficar louco. Sem pular do prédio. Isso que é o mais complicado de todos. É você ser um cara equilibrado no meio da loucura. É. Você está entendendo? Então é isso.